E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mais História. Muita gente fala e jura que se o Brasil fosse colonizado por ingleses ou franceses, nós teríamos um país mais avançado. E usam como exemplo países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá. Mas será mesmo que seria assim? No Mais História de hoje, vamos falar das diferentes colonizações. Você vai saber se isso é verdade ou mito. Como todos sabem, o Brasil foi descoberto e colonizado por Portugal. E nessa fase, o Brasil foi muito explorado, assim como todas as colônias espanholas. Mas por quê? Portugal e Espanha eram povos com monarquias e comércio cada vez mais fortes. O mercantilismo estava ligado ao metalismo, na acumulação de metais, e era esse tipo de item que interessava mais os portugueses e os espanhóis. Quanto maior o acúmulo de riquezas, melhor. Mais forte era o Estado e assim girava a roda mercantilista. Já que no Brasil não foi encontrado ouro nem prata no início, o lucro deveria vir de outras formas, e a solução principal foi a cana-de-açúcar, que tratou de dividir o Brasil em grandes fazendas, de enormes plantações. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Como todos sabem, o açúcar valia muito na Europa, e era uma forma eficaz de garantir a posse das terras descobertas. E os portugueses eram um dos poucos que dominavam as técnicas do cultivo. Caiu como uma luva para o clima tropical brasileiro. Nosso país serviu de fato como um grande fornecedor de itens que não poderiam ser plantados na Europa devido ao clima. Já no caso da Espanha, foi um pouco diferente. Eles encontraram povos em uma sociedade complexa, com avançado modo de vida, inclusive já conhecedores da utilização de metais como o ouro. Eram colônias muito ricas. De fato, a colonização espanhola se deu pelo conflito direto com povos como incas e astecas. Houve uma guerra de conquista, mas também foram muito explorados. A principal característica da colonização portuguesa e espanhola é que, com o passar do tempo, eles se tornaram muito dependentes dos recursos das colônias. Mas isso não explica o porquê da diferença entre Brasil e Estados Unidos, certo? Vamos voltar um pouco no tempo quando o Papa Alexandre VI, que era espanhol e atendendo aos interesses da Espanha, editou o tratado que dividia o mundo em dois. Segundo a Igreja, o mundo estava dividido entre Portugal e Espanha, e isso fez os ingleses questionarem a posse das novas terras. A Inglaterra não queria ficar de fora das novas descobertas. A colonização inglesa na América do Norte se deu de forma a ocupar o território com seus súditos. Havia muita agitação religiosa na metrópole, além de uma crise econômica, prato perfeito para se tentar uma nova vida. Eles fundaram um novo povoado inglês, com um modo de vida idêntico ao que eles tinham, com a engrenagem burocrática inglesa. Era uma forma que o rei Jaime encontrou de manter sobre seus domínios súditos calvinistas e anglicanos, ter paz e, principalmente, captar impostos de ambos, resolvendo dois problemas de uma única vez. A questão religiosa na Inglaterra forçaram milhares de famílias a se mudarem para Nova York, em busca de paz e liberdade. A palavra de ordem da colonização americana é a busca pela liberdade e pela felicidade. É tão importante que está escrito na Constituição americana. São valores primordiais. De modo geral, o protestantismo não pregava a pobreza como a fé católica, e isso foi fundamental no crescimento e desenvolvimento de países de fé protestante. Uma ideologia tem muito poder na forma de agir e pensar, agregando esses valores aos seus seguidores. O clima da nova colônia era muito parecido com o da metrópole. Não havia muitos produtos diferentes a serem oferecidos, por isso que por muito tempo esse domínio inglês foi deixado em segundo plano. Mas, quando menos esperavam, eles estavam lutando por mais autonomia. Com isso, enquanto o Brasil e a América Espanhola teve uma colonização voltada para a exploração dos recursos, com pouca e gradual crescimento populacional, sem a replicação das instituições das metrópoles em seu território, os americanos tiveram uma colonização de famílias, em busca de replicar seus costumes vividos na Inglaterra, com forte busca pela liberdade religiosa.
cada família com sua produção agrícola para subsistência e atendimento ao mercado local. Outro fator importante para o desenvolvimento americano foi a sua expansão para territórios muito ricos em ouro e posteriormente petróleo, recebendo muita imigração com o passar do tempo, o que gerou sempre um bônus populacional invejável, e a aplicação correta de políticas econômicas e principalmente práticas econômicas e sociais acertadas, além de ter se beneficiado como polo produtor das duas grandes guerras, fazendo-se um país hegemônico enquanto a Europa estava em frangalhos. Já no caso do Brasil, passamos muito tempo vivendo uma espécie de Idade Média, sem liberdade religiosa. Com o Pacto Colonial, não tínhamos liberdade econômica. Muitos viam nosso país como uma chance de enriquecer e voltar para a Europa. Poucos queriam viver aqui, trazer a família. Isso só começou a mudar quando foi encontrado ouro nas minas. A prova disso estão nos exames genéticos que mostram o povo brasileiro possuindo grande parte da sua origem matriarcal vinda das indígenas e das negras. Prova de que só vieram para cá homens com o intuito de explorar e voltar para a metrópole. Outro forte problema está na divisão de riquezas, que desde o início não houve. As terras sempre pertenceram a pequenos grupos e eram territórios enormes desabitados e não divididos e explorados. Com o tempo, isso se tornou um problema. Uma prova de que o Brasil poderia ter sido diferente está na parte sul do país, onde houve, no geral, mais mobilidade humana devido à aquisição e doação de terras aos colonos recém-chegados. Com isso, gerou com o tempo um bem-estar social. Quem tem terra não passa fome e, quando precisa, vende, gerando riqueza. Essas imagens de satélite mostram o estado do Rio Grande do Sul. Quando vamos mais para o norte, esse tipo de propriedade vai diminuindo, justamente nas terras mais quentes, mais economicamente viáveis, entenderam? Passamos a ver grandes áreas, nem conseguimos identificar seus limites. Agora, olha essas imagens dos Estados Unidos. A forma de ocupação definiu se um país viria a ser rico ou pobre. E para terminar e deixar claro que se fôssemos colonizados pelos ingleses, provavelmente seríamos países subdesenvolvidos e talvez muito mais explorados. Os ingleses já trabalhavam com investidores e bancos, pois existem muitos países colonizados pela Inglaterra, como a Guiana, Nigéria, Índia, Belize, entre outros, que são pobres. Por isso, países que foram colonizados pela França também amargam muita pobreza, como Haiti, Camarões, Guiné, Togo, Senegal, entre tantos outros. E tem ainda gente que diz que o Brasil é assim porque veio para cá o pior tipo de gente. Isso não é verdade. Para se ter uma ideia, a Austrália serviu como prisão, mas foi feito por lá o mesmo tipo de colonização, ocupação do território, fazendo do país uma cópia da metrópole, inclusive utilizando os próprios prisioneiros para isso, assim que eles eram libertados. O Brasil só iria conhecer esse desenvolvimento com a vinda da família real portuguesa, com a abertura dos portos, a vinda de imigrantes, com o fim da escravidão, que viria a incentivar a economia. O Brasil é tão grande e forte que é inevitável seu desenvolvimento em um futuro breve. É como uma aposta ganha. Basta ver nos últimos 20 anos o quanto o país cresceu e se desenvolveu. Além de cada dia sermos mais importantes no cenário mundial, o Brasil elevou seu IDH a níveis incríveis em poucos anos. Por isso, temos que fazer as pessoas entenderem que somos uma sociedade onde todos são sócios de um empreendimento do tamanho do Brasil. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Até mais!